Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Com muita alegria estou aqui, porque eu amo falar da grandeza, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo a palavra de Deus, por isso não me vejo sem meditar e sem falar, propagar a poderosa palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre Israel, dos dias primórdios, quando ele saiu do Egito. Eu quero estar lendo daqui um pouquinho um texto na palavra do Senhor. Quero anunciar, meditar com vocês um pouco na palavra de Deus. Eu sou o pastor João, como eu já disse, do canal A Voz da Bíblia. Quero pedir para você ficar até o final desse vídeo e depois você, ouvindo a palavra, meditando na palavra, se você achar importante para você, que a palavra de Deus é boa para você, e você quiser fazer parte do meu canal, se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Divulgue, irmão, para que nós possamos alcançar outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra no livro do profeta Oséias. Quero começar por aqui, pelo capítulo 11 e o versículo 1 em diante, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Deus está falando aqui com Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Deus está dizendo aqui, quando Israel era menino, quando o povo de Israel era criança, era menino, estava começando a ser formado. Todos vocês que estão me ouvindo neste momento devem entender ou saber de alguma forma, ou já ouviu de alguma forma, que Deus escolheu Abraão para de Abraão ele formar o seu grande povo. Deus chamou Abraão do meio dos ídolos, da idolatria e do pecado. E disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra em que eu lhe mostrarei. E Abraão foi pela fé. Resumindo, Abraão gerou Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa, porque era um filho de um relacionamento da vontade do homem, da vontade da mulher, mas não era da vontade de Deus. Porque Abraão se relacionou com Agar, porque a Sara, sua esposa, lhe deu como mulher, mas Deus não deu Agar como mulher a Abraão. Abraão ouviu a voz da sua mulher. Mas a Bíblia diz que Abraão gerou Isaac. Quem era Isaac? O filho da promessa.
que era Isaque, o filho de Abraão com Sara. Vamos ao assunto. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou os seus 12 filhos, ou mais filhos, porque ele também tinha filhos com algumas concubinas, mas eu estou falando do povo da promessa. Eu estou falando do povo que crê na promessa. E Jacó, vocês conhecem muito bem, sabem muito bem a história de Jacó, que Jacó, Deus mudou o nome dele, quando ele voltava da sua peregrinação, da terra dos seus antepassados, da terra dos seus ancestrais. Ele lutou com Deus e prevaleceu, diz a palavra, e Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Dali para frente, ele não era mais chamado Jacó, mas Israel. Assim como Abraão, antes de ser escolhido por Deus, o nome dele era Abrão, mas Deus mudou o nome dele para Abraão. Abraão significa pai de multidões de nações. E Deus mostra o seu milagre, que de um filho de Abraão, Deus formou milhares, milhões de filhos de Abraão. De Isaque, que gerou a Jacó, também. E de Jacó, que foi mudado o nome para Israel, ele formou uma grande multidão e profetizou e disse que os descendentes dele seriam como a areia do mar, a areia da praia do mar, e também como multidões de peixes sobre a terra. Aqui Deus está falando de alma, de pessoas que se convertem ao Senhor. É como peixe pescado no grande mar. E nós vemos que a palavra do Senhor, ela é linda, maravilhosa, eficaz e poderosa para transformar vidas e corações. E a Bíblia diz que Israel foi levado ao Egito depois que José foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque agora os filhos de Jacó já estavam homens e começou a sentir inveja de José por causa das revelações dos seus sonhos proféticos que Deus o mostrava. E eles lançaram ele no poço, como vocês conhecem a história, eu estou resumindo. Tiraram do poço e venderam para os ismaelitas. E os ismaelitas, descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão, com a escrava que eu acabei de dizer, os ismaelitas levaram para o Egito e lá venderam para o Potifar, um grande homem do Egito na época, junto com o faraó. E José foi abençoado na terra do Egito. E os irmãos de José guardaram em segredo esse assunto, inventaram uma mentira muito grande. Disseram que José tinha sido devorado por uma fera, mataram um animal, colocaram o sangue nas vestes dele, mostraram para Jacó, e Jacó acreditou naquele assunto, achou que o filho tinha sido devorado mesmo. Mas ele tinha sido vendido e tinha ido parar no Egito.
E lá no Egito, Deus o exaltou na casa de Potifar, porque ele era um dos mordomos de Potifar. Mas ele foi perseguido porque o espírito de Azazel, Satanás, ele não aguenta, não suporta ver um homem, uma mulher de Deus na presença do Senhor. Ele tenta destruí-lo de alguma forma. E a mulher do Potifar tentou se deitar com José, fez tudo para fazer isso, mas ele o rejeitou porque ele era um homem de Deus, um jovem de Deus abençoado. E ele não amou mais o seu Deus, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô e o Deus do seu bisavô, Abraão. Ele amou mais do que um momento de prazer sexual com uma mulher. E nós vemos que o tempo desenrolou e José saiu da prisão, interpretou o sonho de Faraó e se tornou a segunda pessoa mais poderosa do Egito, somente abaixo do Faraó. E ele só era menor do que Faraó quando o Faraó estava no trono. Se Faraó estivesse fora do trono, eles eram iguais. Eu amo a palavra do Senhor, amo essa história e quero passar para vocês aqui, resumidamente, para chegar no assunto que eu quero falar. Certo é que José foi governador do Egito e foi abençoado grandemente. E ali ele teve 2 filhos, um chamado Efraim e outro chamado Manassés. Manassés o primogênito, Efraim o segundo filho dele. Ele teve esses filhos junto com a egípcia, que foi lhe entregue como esposa, descendente de Cã, filho de Noé. O que aconteceu? Israel foi levado por José, por causa da grande fome que aconteceu em Canaã, foram levados para o Egito e ali sobreviveram. Eu estou resumindo, irmão. Sobreviveram por muito tempo e José cuidou deles enquanto vivia, mas depois da morte de José, veio outros reis futuros e outro faraó tomou posse do reino e começou a perseguir o povo de Deus, e o povo se tornou escravo por muitos anos. E aí, mas nem a escravidão impedia que o povo de Israel crescesse, que o povo de Israel se multiplicasse. E eles se tornaram escravos, mas no tempo de Deus, resumindo, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, Deus levantou um homem que nasceu no Egito, que nós conhecemos a sua história desde do seu nascimento. O menino Moisés que foi lançado, o bebê Moisés que foi jogado no meio do junco, na beira do rio Nilo. E a princesa, filha do faraó, estava tomando banho, e ali vocês conhecem essa história, que ela levou Moisés, sentiu compaixão de Moisés, e Moisés se tornou um grande príncipe no Egito. Mas Deus já estava trabalhando, porque o nome Moisés significa tirado das águas. Água significa povos, multidões e nações. Ele viveu no meio, mas não permaneceu no meio. É como a igreja vive no meio das águas, no meio do mar, no meio dos povos, mas não permaneceremos no meio deles. Nós estamos dentro,
no meio dos povos, mas ao mesmo tempo estamos fora. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos no meio dos ímpios, mas não somos ímpios. Estamos no meio do mundo de prostituições, de pecado, de idolatria, mas não somos participantes dos seus pecados e da sua desobediência. E Moisés se tornou um grande príncipe, se tornou um grande homem no Egito. E o que aconteceu? O povo de Deus, de Israel, era perseguido, trabalhava como escravo e apanhavam, eram judiados e mortos. E Deus criou uma situação que Moisés resolveu conhecer melhor o seu povo, porque ele começou a entender que ele era um daqueles, estava ali sendo cuidado pelo faraó e pela sua mãe, mas ele não era egípcio, não era descendente de Cã, mas ele era descendente da tribo de Levi. E ele começou a visitar o povo. E ele começou a sentir pena do povo, do sofrimento do povo. E certo é que um certo dia ele foi visitar o povo, passear no meio do povo, e ele viu um egípcio sendo assassinado, ou digo melhor, um israelita sendo assassinado, corrigindo, irmão, assassinado por um egípcio. E ele matou o egípcio. Ele matou o egípcio. E essa história começou a vir à tona, e ele percebeu que viria à tona, e ele fugiu. E ele foi para o deserto Sinai. E naquela região ele se tornou um grande pastor de ovelha do seu futuro sogro Jetro, ou do seu sogro Jetro. E ele se casou com a filha de Jetro e teve filhos. Mas lá no Monte Sinai, num dia em que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, Deus apareceu no meio da sarça, e a sarça ardia com fogo, mas não se consumia. E ele tentou se aproximar da sarça, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisado é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, eu vou andar um pouquinho, irmão, porque está vindo um barulho horrível ali, vai atrapalhar um pouquinho o meu vídeo. E certo é que Moisés, Deus falou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisado é terra santa. E Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Aí se cumpre esta palavra que eu acabei de ler no início, quando Israel era menino. Israel agora já era grande, mas ainda era criança em comparação com os israelitas dispersos do mundo inteiro, irmão. Entendeu? Quando Israel era menino, eu o amei. Amou eles quando ele era pequenininho no Egito. E do Egito chamei o meu filho. Israel, filho de Deus. E esse povo foi tirado do Egito, porque Israel
alcançou essa graça de Deus, e Deus usou a Moisés para tirá-lo da terra do Egito e levar para o Monte Sinai para ali adorar o Senhor. E Efraim, o filho de José, que nasceu no Egito, se tornou uma meia tribo e se tornou uma tribo muito grande, e no futuro se tornou rei, dominador de Israel. E lá na divisão do reino, na época do filho de Salomão, chamado Roboão, Deus começou a dispersar. Deus falou que ia dispersar Israel no meio das nações. E nos dias que estamos vivendo, há milhões, milhares, milhões de israelitas dispersos, esparramados sobre o mundo, que está sendo resgatado. Está sendo resgatado. Através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra do Senhor Jesus. Israel está sendo trazido de volta para Deus através de Jesus, da pregação de Jesus, da palavra de Jesus. E o que eu quero dizer para vocês, que hoje Israel está adulto, esparramado no meio do mundo, mas a Bíblia diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais os chamava, mais fugiam da minha face. Deus quis dizer isso. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. É isso que acontece. Tem um monte de israelitas que estão se dobrando diante de imagens de escultura, estão oferecendo sacrifício aos ídolos, estão oferecendo sacrifício à imagem de escultura, estão adorando outros deuses e não adoram o Deus verdadeiro. Mas no meio desse povo todo, tem muita gente que está adorando o Deus vivo. E o Evangelho de Cristo veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram dispersas. Por quê? Porque Efraim se tornou uma grande tribo. E Efraim era descendente de Cã com hebreu. E se tornaram os gentios misturados no meio das nações. Vocês estão me entendendo? Essa é a verdade. Os gentios, queira ou não queira, eles também são descendentes de Abraão, porque tem também sangue de hebreu, porque são descendente de José, e José era filho de Jacó, né? Que foi mudado o nome para Israel, descendente de Isaac e de Abraão, que foi chamado da Mesopotâmia. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmão, que Deus, ele fez essa coisa tão linda para nós entender. E quando Jesus veio, ele falou para os apóstolos: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vai até os confins da terra. Entendeu? E eu louvo a Deus porque hoje eu estou aqui nesse bosque tão lindo falando da palavra de Deus, porque um gentil de primeiro grau, descendente do povo de Deus também, desviados, dispersos, mas o Senhor me chamou através do Evangelho de Cristo.
E ele também te chamou, meu irmão. Agora, às vezes você pode ficar confuso com isso que eu falei, mas eu quero te explicar aqui em rápidas palavras. Eu disse que nós somos gentil, mas para você entender melhor, eu estou falando de gentil de primeiro grau. Gentil de primeiro grau são israelitas dispersos. E tem os gentil de segundo grau, que são os descendentes de Cã e de Jafé. Nós somos uma mistura de gentil de primeiro grau. Uma mistura de gentil de primeiro grau, descendente de José, com a sua esposa egípcia, que era descendente de Cã. Porque os egípcios são descendentes de Cã, da tribo, da descendência de Cã, filho de Noé. Aquele que olhou seu pai, que estava nu na tenda depois de beber muito, e ele foi amaldiçoado pelo seu pai. Mas do meio desse povo, Deus está tirando milhões e milhares de pessoas que estão hoje servindo a Deus. Eu estou aqui trazendo para vocês esta palavra com muita alegria, com muito amor no meu coração. E Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, que é os judeus, porque a profecia tinha que se cumprir, porque Deus endureceu o coração dos judeus em parte, para que a salvação alcançasse a plenitude dos gentios, que somos nós, gentios de primeiro grau. E os gentios de segundo grau são só os descendentes de Cã e de Jafé, entendeu? Sem passar por José e pela egípcia. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer para vocês. E eu quero dizer para vocês que o Evangelho de Cristo nos alcançou e hoje nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Temos prazer em falar desta palavra, porque Jesus realmente, Ele é o caminho. Jesus realmente é a razão do nosso viver, do nosso existir. Jesus é a razão de estarmos hoje participando dessa gloriosa palavra. Se não fosse Jesus, nós estaríamos todos perdidos. Mas Ele veio e mandou ir, pregue o meu evangelho a toda criatura. E é isso que eu estou fazendo. Eu não posso pregar para todo mundo pessoalmente. Eu gravo o vídeo e posto no YouTube. E se você me ajudar a divulgar esse vídeo, ele vai alcançar muitas vidas. E nós ajudaremos a colher o restante da colheita que resta para completar o número de pessoas para estar com Cristo no seu reino de 1000 anos sobre a terra. E no meio dessa multidão de pessoas, o Senhor vai tirar os seus eleitos, que será a sua esposa, que reinará com Ele. Estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. E não deixe de se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas e fazer seu comentário, irmãos. Que Deus abençoe seu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus.